Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje, 22 de março de 2022. E hoje é dia de um dos líderes da Santa Mãe Igreja, São Zacarias Papa, cujo nome significa o Senhor lembra. E o Senhor lembra bem pela igreja, né? Seu corpo místico, nesse dia que a igreja celebra este gigante. São Zacarias era de origem grega, estabelecido na Calábria. Seu pai chamava-se Policrânio. Seu nome significa o Senhor lembra. Em 741 foi eleito Papa, sucessor de Gregório III. Foi eleito por unanimidade, apenas 5 dias depois do falecimento do seu predecessor, devido à necessidade da cristandade naquele tempo. Deus teve pressa com ele. Muito bem. Ele foi considerado um excelente administrador das terras da igreja, do patrimônio da igreja, que progrediu durante o tempo em que ele foi responsável. São Zacarias foi o último dos papas gregos e também o último papa a comunicar oficialmente sua eleição à corte imperial ao patriarca de Constantinopla, por meios de diplomacia pessoal. Restabeleceu relações pacíficas com os lombardos do norte da Itália. Em uma visita ao rei lombardo em Terni, recebeu de volta as cidades de Ameria, Horta, Polimártio e Blera, junto todo o patrimônio da igreja romana, que tinha sido roubado pelos lombardos nos últimos 30 anos. São Zacarias assinou uma trégua de 20 anos entre o Ducado de Roma e foi recebido de volta pelo povo romano com uma procissão solene, agradecidos a Deus pelos resultados que o Papa tinha conseguido na viagem. Mandou construir uma capela na igreja de São Pedro, do rei Liutprand. Porém, se decepcionou com o rei quando no ano seguinte ele estava pronto para atacar o território de Ravenna. E o arcebispo dessa diocese implorou ao Papa que fizesse algo para ajudá-los. O Papa Zacarias enviou emissários para resolver o problema, mas eles voltaram sem nada conseguir. Então ele mesmo foi até Ravenna, depois para Paiva visitar Luitprand, que já estava pronto para começar a invasão. Era véspera de festa de São Pedro e São Paulo. Foi ele que celebrou a vigília. Com isso, conseguiu convencer o rei e não fazer esse ataque a Ravenna. Meses depois, Liutprand morreu, sendo que o primeiro sucessor desistiu e subiu ao trono Ratixes para conduzir o reino dos lombardos. O novo rei tinha imenso respeito pelo Papa Zacarias, mas apesar de muito piedoso, sitiou Perusa, por pressão dos seus comandados. Outra vez São Zacarias dirigiu-se ao acampamento lombardo. Suas palavras comoveram tanto o rei, que não só levantou o cerco da cidade, mas concedeu a paz aos romanos. Pouco tempo depois, renunciando ao mundo com a sua mulher e filha, despôs a coroa aos pés do Papa Zacarias, benzeu suas vestes
monarcais e ficou comovido com a família real. Nessa época, os francos voltaram para a igreja e ela se tornou mais forte, garantindo a ordem cristã. Passados todos esses problemas, o Papa Zacarias se dedicou totalmente às coisas da igreja. Cuidava dos arquivos, restaurou os templos romanos, cuidou da agricultura e ainda beneficiou a abadia de Monte Cassino, onde os dois viviam como monges. Zacarias pôde-se dizer, foi um bom papa e morreu em março de 752, aos 73 anos, depois de 11 anos de pontificado. Sua memória é celebrada em 22 de março. Oração. Jesus, que eu faça tudo com amor, seja no trabalho que for. Dai-me essa graça. São Zacarias, rogai por nós. Vejam, meus irmãos, a igreja celebra hoje o Papa do século VI para o século VII do governo da igreja. Cada Papa trabalhou na sua época, conforme o seu tempo, para que a igreja de Cristo tivesse um oásis. Não só governar a igreja de Cristo com sabedoria, com a sua infalibilidade, porque o Papa é infalível. Nós vemos isso no capítulo 22 de Lucas, quando o diabo pediu, verso 31, quando pediu para peneirar Pedro, e Jesus disse, eu orei por ti. Tu confirma essa fé. Então o Papa é aquele que confirma os cristãos, as ovelhas, os membros da igreja de Cristo na fé. Nós vemos uma grande janela como essa e fica passando na nossa cabeça, no nosso coração, como nesse momento agora. Como tem pessoas que perseguem o Papa. Aqui tem um irmãozinho que ele só comenta no santo do dia. É o nome de um santo, é difícil eu escrever. Ele reza pelo Papa, ele coloca 3, 4 mensagens lá no santo do dia. Ele reza por mim, a minha esposa e a minha família, ele reza pelo Papa, ele reza pela conversão dele e a família dele. Ele está mais do que certo. Em vez de... Que é exemplo desse irmãozinho que comenta no santo do dia, todos os dias, pedindo a intercessão do santo daquele dia pela conversão de sua família, reza por mim, reza pela minha esposa. Ele reza pelo Papa, reza pela igreja, pelas crianças, pela conversão dos ateus, dos judeus, dos muçulmanos. Por que não fazemos como esse irmão? Em vez de estarmos falando, perseguindo o Papa, você falando ou não, é problema seu. Ele vai continuar sendo o Papa. Ele vai continuar sendo o pastor visível de Cristo. Ele vai continuar sendo o sucessor de Pedro. Então, melhor do que falar é rezar, Oremos nesse dia pela intercessão de São Zacarias, pelo Papa Francisco, porque não tem sido fácil nesse papado para o nosso Papa. Que as bênçãos do Cristo Rei desçam hoje sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você que é inscrito nesse canal, hoje e sempre. E da Mãe Rainha. Amém.